Olá, alunos, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade à disciplina de vocês ligada à Química Analítica Quantitativa. Lembrar que nessa disciplina nós estamos abordando alguns métodos clássicos de titulação, métodos tipo volumetria, ácido-base, precipitação, complexação, dióxido de redução, e já vimos anteriormente a gravimetria e também introdução ao laboratório, noções de metrologia. Essa é a disciplina inicial, do curso de Química Analítica, mais importante porque vocês sabem que hoje em dia a gente trabalha mais com a parte quantitativa. A parte qualitativa, que é feita em tubo de ensaio, aqueles testes identificatórios, elas têm uma aplicação muito pequena, em alguns casos muito específicos de identificação de um sal, caso não se tenha o rótulo conhecido, saber se ela é ácida ou básica, se tem algum tipo de cátion que possa ser tóxico. Então é possível você estar fazendo algumas identificações simples a nível tipo spot test, mas não é usual. O que é mais comum são realmente a prática mais quantitativa. Beleza? Hoje então abordaremos a volumetria de ácido-base, cujo objetivo é a determinação de espécies tanto ácidas ou básicas numa amostra desconhecida. Para isso você terá que ter um padrão, uma solução padrão, um padrão primário, para ser a referência para essa amostra desconhecida, tá bom? Então, para padrões ácidos, geralmente a gente usa como padrão ácido, a gente pode usar o bifitalato de potássio. É um sólido que tem uma massa molar conhecida, ele não é higroscópico, tem um preço barato, acessível, e tem uma certa relatividade, uma solubilidade em água. Então, sendo assim, essa propriedade o confere então como um padrão primário. Todos os padrões são guardados em dessecadores como esse daqui. Aqui eu tenho vários padrões primários, tanto compostos com características ácidas, ou seja, são doadores de próton, exemplo bifitalato de potássio, tem um próton ácido na molécula, ou também padrões básicos, exemplo de carbonato de sódio. O carbonato de sódio também é um padrão, porque ele pode ser dessecado, tem uma temperatura de retirada da água bem conhecida, ele não sofre decomposição com o tempo, ele tem um preço acessível, ele é bastante solúvel em água. Então essa característica também confere ao carbonato de sódio essa característica de padrão primário. Existem então vários outros padrões aqui, não só para ácido base, mas também tem padrões para complexiometria, para oxidação, padrões de precipitação. Exemplo, cloreto de sódio, também é um sal padrão que pode também ser seco em estufa, depois mantido em dessecador, até o momento de uso. Eu tinha falado já em aulas anteriores que a maioria dos métodos eles são relativos, excetuando a pesagem de uma massa, aqui por exemplo, uma balança analítica, que você pode considerar assim como fosse absoluto, embora a balança analítica também ele é calibrada por uma empresa externa para poder você dizer, essa balança é confiável, ela tem então um certificado de calibração para se tornar tipo assim um material de referência primário, beleza? A partir daí você pesa a massa e você considera que aquela massa ela é exata, mas previamente você calibrou sua balança. Então, de certa forma, também ela é um método relativo, porque você está comparando àquela balança previamente calibrada. Mas a maioria dos outros métodos são todos relativos. Geralmente você faz uma curva de calibração, você obtém sinal a partir de soluções padrões ou de massas padrões, ok? E você tem que fazer uma curva de calibração, ou você faz através de um processo como reação química, essa prática de hoje, vai se basear numa estequiometria conhecida. Um próton, por exemplo, hidroxônio, vai reagir com hidroxila de uma base forte ou de uma base fraca, não importa, e vai haver uma reação química, geralmente com formação de água, no caso de ácido forte, com base forte, ou de um ânion, ácido ou base, dependendo da reação que você está abordando. Então essa estequiometria é conhecida, então você usa essa reação química para fazer uma inferência de qual é a concentração de uma espécie desconhecida numa amostra.
Esses métodos mais clássicos, né, que já tem praticamente mais de 100 anos, alguns deles, você tem que ter, lógico, um indicador visual, né, que muda a cor, já que eu estou fazendo aqui uma observação visual, né, beleza? Uma visualização, tipo assim, não instrumental. Mas se você tem um título do automático como esse aqui, ó, você pode aumentar a sua exatidão e precisão do método. Então, todo laboratório de química analítica geralmente tem um titulador automático, como esse aqui. Você tem um dispenser aqui, que você puxa a solução padrão para que esse seringa que tem aqui dentro é tipo um dispenser. E aí, eletronicamente, você calibra ele, né, ajusta o equipamento para poder ter uma certa taxa de liberação de titulante para a solução a qual contém o titulado. Aqui você vai ter então do lado aqui, não sei se vocês conseguem observar, você vai ter aqui um motorzinho que vai gerar a solução aqui de tal maneira que mantém ela homogênea, e aqui você tem um eletrodo que vai monitorar o sinal. Nesse exemplo aqui é um eletrodo de pH para monitorar o sinal, e através da variação do sinal, que no caso é milivolts, ou convertendo isso direto em pH, que existe uma relação entre milivoltagem medida e o pH, que é o mesmo logaritmo da atividade do próton. Então, através dessa relação, você vai ter uma curva, né, chamado, parece um S, né, tipo uma sigmoide. Essa curva, no máxima tangente, é o ponto de equivalência, né? Vocês vão estudar isso nesse curso, né? Quem já fez a parte teórica, né, quantitativa, né, você entendeu lá como gera aquelas curvas de titulação. E aí, no caso de uma titulação ácido forte, base forte, por exemplo, o ponto de máxima tangente coincide, né, com o ponto de inflexão, que é também o ponto de equivalência, tá bom? Isso não é válido para uma reação, por exemplo, de oxidação, mas isso é uma discussão teórica que a gente vai abordar mais à frente. Em síntese, com o método instrumental você consegue ter agilidade e mais precisão e exatidão, tá bom? Mas se você usa um método clássico, né, com buretas como esse, ainda assim é um método bastante exato, desde que você tenha destreza de fazer essa titulação, use vidrarias calibradas, né, que tem um certificado de calibração que te dá o erro, a certeza expandida dessa bureta. Use reagentes puros também, confiáveis, tá bom? Então, geralmente você obtém aí um erro menos de 1%, né, caso você faça de forma clássica. É o que você precisa, você não precisa às vezes ter um rigor tão grande assim, tá bom? Agora é óbvio, se você precisa de agilidade, ali fica mais prático, tá bom? Fica mais rápido. Você pode fazer até um processo embatelado, um processo automatizado, tá bom? A exemplo de uma indústria, né? Você pode fazer várias análises em um tempo muito exíguo, porque você precisa ter agilidade analítica, ok? Igual também laboratório de ensaios clínicos, né? Que precisa ter uma quantidade, né? É uma resposta muito rápida, porque tem uma demanda muito grande para análise, tá bom? Então vamos agora abordar aqui então a prática. Vamos começar então nessa primeiro bloco, a primeira prática sobre volumetria de ácido básico, que é a medida de volumes, né, de uma vidraria dessa, como aqui é uma bureta. Embora eu tenha volumetria, pode ser expandido para outras técnicas analíticas, tá bom? Mas a gente também usa a titulometria, que é a medida do título, né, da concentração, que fica mais específico, né? Porque volumetria, né, você pode, por exemplo, fazer a volumetria de gases, né? Se você estiver estudando gases, né, PV igual a NRT, né, você faz uma medida de volume, isso não deixa de ter uma volumetria, mas não é a titulometria. Então, para não ter essa dificuldade, né, essa indefinição, eu prefiro falar titulometria. Alguns livros mais antigos falam também titrimetria. Não é muito usual esse termo, titrimetria. O correto seria titulometria, tá bom? Mas você tem titulometria de ácido básico, precipitação, de oxidação, né, de complexação. Eu falei sobre os padrões primários, né, que estão guardados aqui. Eles então é referência, né, para você, a partir deles você tem uma solução padrão com título conhecido, e a partir dessa solução padrão, ácida ou base, aí você titula uma solução desconhecida e aí determina a concentração daquela amostra desconhecida. Nós vamos fazer algumas práticas aqui, vamos determinar, né, o teor de ácido acético em vinagre, o teor de hidroxila ou de hidroximagnésio em leite de magnésia, né, o pessoal da farmácia, né, tem conhecimento do leite de magnésia,
é usado para aliviar um pouco a acidez, né, estomacal. Vamos também fazer o teor de acidez, no caso, do acetil salicílico, já que é um ácido. Então você poderia estar usando então essa titulometria para isso. E também no caso da engenharia, a gente também fará a titulação da alcalinidade de águas naturais. E também, curiosidade, nós vamos determinar a acidez de ácido fosfórico em Coca-Cola, no refrigerante. Vamos começar então preparando, padronizando soluções de hidroxódio e de ácido clorídrico. Vamos começar com o hidroxódio. No texto, ele fala para você preparar uma solução de hidroxódio a 40% peso por volume. Eu preparei ontem uma solução aqui, ó, de 50%. Eu peguei 20 gramas. Eu peguei aqui 20 gramas de hidroxódio e dissolvi, né, mais ou menos com 20 mililitros de água. A solução é altamente concentrada, né, bastante exotérmica, né, esse processo de hidratação. E esperei então à noite, quer dizer, ontem mesmo já completei para 40 mililitros. Ou seja, eu tenho uma solução aqui mais ou menos 50%. Uma solução 50%, tá? 20 gramas em 20 gramas em, se vocês quiserem ver o contraste aqui, ó, do menisco, você tem aqui então 20 gramas em 40 mililitros, que dá mais ou menos 50%. Por que eu fiz isso? Porque caso você quer eliminar a participação, né, do CO2, né, nessa solução, porque o CO2, como você sabe, é um gás ácido. CO2 em água forma ácido carbônico. Ácido carbônico, né, reagindo com hidroxila, você tem uma reação de um ácido carbônico com hidroxila, vai formar o quê? Vai formar então bicarbonato, depois carbonato. E o carbonato de sódio, numa solução bastante concentrada, ele é insolúvel. Então, se tem algum carbonato aqui, né, a tendência é ele precipitar. Com isso, eu elimino o efeito do carbonato, porque eu quero uma solução pura de hidroxila, né, de hidroxódio. O que interessa é o ânion hidroxila. Eu não quero também o ânion carbonato, porque senão, para reações muito mais acuradas, né, mais específicas, principalmente para baixas concentrações de titulante titulado, pode ser que esse carbonato, né, gere um erro, né, para mais ou para menos, depende do tipo de titulação, e isso é indesejado. Eu não quero carbonato na solução, eu quero hidroxila, só quero um único ânion, né, titulante, que é hidroxila, e não carbonato, que também é uma base Bronsted-Lowry, tá bom? Então o macete é você então preparar previamente a solução 50%, esperar precipitar o carbonato de sódio, que em meio muito concentrado ele fica insolúvel. Lembrar que o carbonato de sódio é muito solúvel, mas em meio 50% ele precipita. E aí retirar uma líquida que prepare uma solução 0,1 mol por litro. Então, vamos fazer as contas. Para eu preparar 0,1 mol por litro, 0,1 molar, você sabe que molaridade, né, é a massa sobre peso molecular ou massa molar dividido pelo volume. Ou seja, molaridade é massa, é número de mols sobre volume. Essa é a definição, né, que concentração em quantidade de substância, seria o termo mais longo, né? Historicamente, química analítica ainda a gente usa molaridade, embora está sendo desaconselhado pela UPAC, mas os artigos e o universo analítico usa muito, que é muito útil para a gente. Lembrar que é diferente da molaridade. Molaridade é mais usada para físico-química, que é número de mols sobre a massa, né, do solvente, ok? Que é um pouquinho diferente. Vamos lá, eu tenho então no caso a molaridade, nós temos então o número de mols, que é massa sobre peso molecular, ok? Dividido pelo volume. Vamos lá, então eu vou pegar 0,1 mols vezes, eu quero saber a massa necessária para preparar 0 molar. 0,1 mols, então vezes o peso molecular do hidroxódio, que é 40, vezes o volume, que é 1 litro, eu preciso de 4 gramas. 4 gramas. Só que a solução que eu preparei contém 20 gramas em 40 mililitros, ou seja, eu preciso de 4 dividido por 20 vezes 40, o que vai dar 8 mililitros, ok? Tudo bem, pessoal? 20 gramas em 40 mililitros, eu quero apenas 4 gramas, eu preciso de 4
sobre 20, ou seja, 4/20, né, vezes 40. Tá bom? Vamos então. Pense sempre em ter fração, tá? Evite usar a regra de 3, porque ela às vezes é dúbia, ela às vezes não é diretamente proporcional, às vezes é inversamente proporcional e às vezes nem tem proporcionalidade. Então, há esses 40 anos eu não uso regra de 3, na verdade só usei quando eu fazia ensino médio, e é um processo que induz a erros, né? Então vocês devem evitar. Pense sempre em fração, que é o melhor, tipo proporção, né? Esse lado está para esse lado, assim como aquele lado está para aquele lado. Você já monta uma equação matemática, né? A está para B, que é igual a C está para D. É muito mais rápido, indubitável, tá bom? Do que pensar, porque aí ali quando você monta a equação matemática, você já vê se existe a proporcionalidade, se o fator é maior que 1 ou menor que 1, tá bom? E lembrar que também tem várias relações que não tem proporcionalidade. Exemplo, se você tem uma concentração, né, de cobre, 2 ppm numa água, 1 litro eu analisei. Vamos supor que eu analisei 1 litro. Qual é a concentração em 2 litros? Muitos alunos falam automaticamente, dobrou, então é 2 ppm, sei lá, 4 ppm. Não, claro que não. A concentração, ele é uma propriedade intensiva, ele não é extensivo, não depende do volume ou da massa. É igual a temperatura. Você não pode falar que a ponta do meu dedo está 37 graus. Então se eu tiver agora a mão, como a área é maior, então vai ter maior temperatura? Claro que não, a temperatura é a mesma. Ela é invariável em relação à massa e volume, porque é uma propriedade intensiva. Então vocês têm que ter essa noção de quais são as propriedades físicas e químicas que são intensivas e outras que são extensivas. Energia é extensiva, né? Se você tem 1 grama produzindo uma certa quantidade de calor, 2 gramas produzir o dobro, 3 gramas produzir o triplo. Né? Lembra aquela relação? Q igual a mc delta T. Se a massa está dobrando, triplicando, é óbvio que o calor está aumentando, mas a temperatura não, né? Então, pessoal, isso daí, vocês têm que adquirir isso com conceitos físicos e químicos, que é a bagagem teórica de vocês, né? Vocês têm que primeiro pensar, né, cientificamente a coisa, para depois usar uma equação matemática para traduzir aquele fenômeno químico ou físico ou biológico que for. O que não pode é usar uma regrinha, alguma coisa que induza a erro. E regra de 3 é um dos que cabalmente sempre está gerando erros, é muito complicado. Eu preferi trabalhar sempre com proporções. Vamos então apanhar aqui 8 ml, transferir para um balão. Não precisaria usar um balão. Por quê? Porque a própria solução de hidrogênio não é padrão. Eu vou ainda fazer uma solução e padronizar ela, aí sim, com quem? Com um padrão primário, tipo o bifentalpotássio. Então, eu poderia fazer isso numa proveta, né? 1000 ml numa proveta. Por quê? Porque não é um padrão primário. E outra coisa, detalhe, nunca use uma balança analítica de 4K decimal para pesar uma substância que não é padrão, que não tem nenhuma exatidão. Então você jamais, nunca você vai usar balança analítica para preparar hidrógeno de sódio, pesar grânulos higroscópicos de hidrógeno de sódio. A cada segundo a massa está variando, porque está absorvendo água, né? Ele é altamente afim por água, daí o nome higroscópico, tá bom? Então você nunca vai usar uma balança analítica, e se você vê alguém fazendo isso, chama a atenção do camarada, que não está entendendo nada de metrologia, né? Não entende nada de química analítica, tá bom? Para você pesar eu quero 20 gramas de hidróxido de sódio, você usa uma balança de 1K decimal ou nem 1K decimal, até mesmo na mão, que você quiser, você sente, que eu acho que tem 20 gramas. Lógico, não precisa também exagerar, que pode errar muito, mas use uma balança de 2K decimal, que é suficiente, tá? Como essa aqui, ou 1K decimal. Você não precisa de 4K decimal, porque você não tem o valor, né, de hidróxido de sódio correto naquela substância, já que ela está cheia de água, né? Você não sabe qual o nível de água que tem ali. E não tem de secar isso não, porque também não tem sentido você secar isso na estufa para poder ficar sequinho de hidróxido de sódio, né? Porque imediatamente submeteu ao ar, a umidade já começa a absorver e já está mudando o peso. Ou seja, não é um composto padrão. Sendo assim, você não usa uma balança com tanta significância, por exemplo, 4K decimal. Não tem sentido. Mesma coisa para ácido clorídrico, para ácido nítrico, né? Todos são ácidos, né, que tem uma previsão de concentração do frasco, né? A partir disso você faz uma estimativa de qual o volume que eu preciso para preparar uma solução, né? Eu não vou titular depois? Sim, sim, agora eu vou titular usando um material, né, padrão, um padrão primário, tá bom? Como esse aqui. Aí sim, é esse cara aqui que vai te dizer qual é o título daquela solução ácido ou base preparada, tá bom? Então, previamente coloquei água destilada aqui. Vamos então adicionar 8 ml, vou pegar aqui com uma pipeta graduada com a pia insufladora. Eu vou então aspirar aqui 8 ml.
Ou seja, eu espero, se tiver algum hidróxido de sódio, carbonato de sódio prévio da solução anterior. Então peguei aqui mais ou menos 8 ml, vou transferir aqui 8 ml. Pronto, transferi 8 ml. Então, se porventura tivesse algum carbonato da solução, ele já foi precipitado, né? Por uma noite. Ideal que deixasse uma semana. Mas como é feito aqui só de aula, né? Não precisa também tanto rigor assim, né? Vamos deixar isso aqui. Vamos limpar essa pipeta aqui, tá cheio de soda. Hidróxido de sódio. Deixar ela aqui de lado. Ok. Feito isso, vamos completar até a marca. Esse balão com água destilada. Agora o filé eu vou fazer aqui com até a marca do balão. Aqui também não precisaria ter esse rigor, como falei, como eu já parti de uma solução desconhecida, eu aqui estou garantindo que tem 1 litro, mas eu não estou garantindo que eu coloquei realmente a massa correta, né, para poder preparar 0,1 molar, que seria 4 gramas, né, 4 gramas de 1 litro dá 0,1 molar, 40 gramas dá 1 molar. Se fizer 4, que é um décimo, né, de 40, dá 0,1 molar. Então aqui a solução, eu vou anotar aqui, de NaOH, aproximadamente 0,1 mol por litro. Ok, eu vou também preparar então a solução de ácido clorídrico que eu vou precisar. No caso do ácido clorídrico, vamos fazer a seguinte conta. Eu tenho aqui ácido clorídrico, estão vendo aqui? O ácido clorídrico ele tem a massa molar 36,46 gramas por mol, a densidade dele é 1,19, né, quilos por litro, que é praticamente, né, grama por centímetro cúbico, e o percentual de ácido é 37% mínimo, 37 a 38%. Lembrar que ácidos como ácido clorídrico, ácido nítrico, sulfúrico, eles são obtidos borbulhando gás, né, em água. Na indústria é feito assim, né? Então ele vai borbulhando, outro depois para um processo também de destilação, ok, para concentrar essa solução, e você obtém um azeótropo, né? No máximo você consegue manter ali 38 gramas de ácido clorídrico em 100 gramas de solução, ou seja, 38%. Esse percentual aqui é massa. Você não consegue mais que isso, tá? Existem técnicas, que não vou discutir aqui, que você transforma esse ácido normal em ácidos fumegantes. Quando, por exemplo, você borbulha NO2 ou N2O4 numa solução já concentrada de ácido nítrico, e você consegue o ácido nítrico fumegante, a mesma coisa que ácido clorídrico fumegante, e também ácido sulfúrico. No caso do ácido sulfúrico, você borbulha SO3 em ácido sulfúrico concentrado, aí se torna, né, chamado fumegante. Ou seja, o nível de água é o mesmo, sei lá, você tem lá o seu 2%, mas você vai borbulhando e fica saturado com SO3 e tem a capacidade, né, de, por exemplo, sulfonação maior, né, de uma formação até de uma nitração no processo sulfonítrico, muito mais intenso do que se fosse somente concentrado. Tá? Mas esses são casos específicos, né, que você usa esses ácidos, não é comercial, né, geralmente você tem que ter licença, né, do exército e tudo mais para obter esses ácidos fumegantes. Então esse ácido aqui, que é o normal, comercial, ácido clorídrico, eu preciso saber qual é o título dele para poder aí saber qual é a fração de ácido que eu vou diluir também para 1 litro e aí obter aproximadamente 0,1 mol por litro. Vamos lá. Olha, o ácido clorídrico, como eu falei, existe uma equaçãozinha, depois vocês podem pensar, né? Que, na verdade, você tem que transformar esse valor de densidade, que nesse exemplo aqui foi 1,19
gramas por centímetro cúbico, porque como ali é massa, a massa transforma então aquilo em volume e relaciona agora, né, aquela massa sobre o peso molecular, dividir para o volume e transforma isso em molaridade. Então, se você fazer isso aí, vocês tentam fazer aí, mas eu também posso fazer isso de uma forma mais rápida, que é molaridade é igual ao título vezes densidade vezes 10 sobre a massa molar. Essa equaçãozinha aqui, pessoal, né, até hoje eu não esqueci, eu aprendi isso lá no ensino médio, né? Lógico, eu sei deduzir isso a partir, transformando a densidade, né, em volume, ok? E aí você relaciona aquela massa lá, né, transforma a massa, o peso molecular em mol, ou seja, você tem ali 47, não é isso que eu falei? Não, 37, né? Você tem 37 gramas por 100 gramas de solução, 37 gramas por 100 gramas de solução. Ah, mas quanto vale 100 gramas de solução? Ah, densidade é massa ou volume. Então volume é massa ou densidade. Então você vai pegar essa 100 gramas, transforma isso, divide pela densidade, vai transformar isso no volume. Beleza? Aí você tem aquelas 37 gramas, dividir pela massa molar do ácido clorídrico, que é 36,46, você vai ter mols, número de mols. Esses mols, dividir pelo número esse volume que você acabou de converter, você vai ter então molaridade, tá bom? Você pode fazer isso passo a passo ou joga isso numa equaçãozinha que eu vou fazer, porque isso facilita muito tempo e rapidez. Então o título é 37 vezes densidade 1,19, não é isso? Falei 1,19. 1,19 vezes 10 dividido por a massa molar 36,46. 36,46. Então fazer essa conta, isso aqui vai dar aproximadamente 12 molar. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. 37 vezes 1,19 vezes 10 igual dividido 36,46, 12 molar aproximadamente, 2,07, 12 molar. Olha, se eu quero preparar 0,1 molar, eu tenho que diluir quantas vezes a solução? Só que eu quero preparar em 1 litro. Então vale a proporcionalidade, né? Se eu estou pegando uma certa líquida de um volume e coloco água, a concentração diminui, o volume aumenta. Por quê? Porque o número de mols é o mesmo, eu não estou reagindo, só estou diluindo a solução. Então VC, número de mols inicial, tem que ser igual ao número de mols final. Se número de mols, se molaridade é número de mols por volume, significa que número de mols é VM, né? Ou seja, é molaridade vezes volume, volume vezes molaridade, tá? Então VM igual a VM, VC igual a VC, né? C em concentração qualquer que seja, ppm, né, grama por mililitro, que for, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou já trabalhar então com VM. VM inicial é igual a VM final, já que o número de mols é igual ao número de mols. VM é número de mols. Beleza? Então, eu preciso fazer a seguinte conta. Qual é o volume de uma solução concentrada 12 molar, vou colocar 12 vezes V, que obtenha uma solução 0,1 molar vezes volume de 1 litro. Vou colocar aqui 1000 mililitros. Então você 0,1 vezes 1000 dá 100 sobre 12. Então 1000, 100, né? 0,1 vezes 100, 1000 vezes dá 100, dividir por 12. 100 dividido por 12. Então o volume dá 8,3 mais ou menos. Então 8,3 mililitros de ácido clorídrico é o que eu preciso retirar para fazer a solução. Vamos fazer então? Vamos pegar esse balão, encher de água. Essa água, ela foi recém-destilada ontem, né? Ela estava destilando. Eu espero que o CO2 nela esteja baixo. Ou seja, a gente tem que dar uma monitorada para garantir que essa acidez ela não esteja tão baixa. O ideal é que a água que você está trabalhando de branco, a água chamada branco, né? Solução branca, ela tivesse pH igual a 7, para não ter influência do CO2 dissolvido na água sobre a sua titulação. Tá bom? Mas a gente pode monitorar isso aqui, mede o pH dessa água e verificar. A gente verifica. Ok, vamos fazer o seguinte então. Eu preciso
recolher aqui 8 ml de ácido clorídrico. Eu vou fazer aqui na pia. Eu não precisa, como o processo vai ser rápido, eu não precisaria de... Vou pegar essa proveta aqui mesmo. Tem uma proveta aqui de 25. Não preciso fazer na capela, tá? No exaustor, porque vai ser bem rápido aqui. Não vai sair muito ácido clorídrico aqui pra mim não. Vamos abrir a tampinha, chamada batoque. Essa tampinha protetora, né? Vamos então coletar aqui 8 ml. Aqui tem 6, 7, 8. Vou colocar um pouquinho mais. Atendendo os ácidos, com o tempo eles vão perdendo esse título, essa concentração, já que o ácido, tanto clorídrico quanto nítrico, vão se volatilizando. E no caso do ácido puro, como ele é muito ácido também por água, ele também vai se diluindo. Então, atendendo o ácido, é que ele perca a concentração dele, o título dele com o tempo. Então é bom às vezes você compensar. No caso do ácido clorídrico, do nítrico, a gente não vai aqui fazer solução de ácido nítrico, mas o ácido nítrico ele é 14 molar, porque tem 65%, né, massa de concentração. O peso molecular dele, massa molar que a gente chama hoje, 63, e a densidade é 1,41. Né? Quando você fizer essa conta, né, multiplicar o título vezes densidade vezes 10 sobre peso molecular, você terá 14 molar mais ou menos. Coletei então aqui os 8 ml, vamos adicionar aqui na solução aqui para preparar o padrão de ácido clorídrico. Vamos agora completar. Vamos completar até a marca. Novamente, pessoal, se eu quiser fazer assim prover, poderia fazer, tá? Nesse caso aqui, já que eu também não tenho a concentração exata, né, do ácido clorídrico inicial. Na verdade, eu vou titular ainda essa solução. Procedimento de agitar a solução em balão é esse procedimento. Não existe outro procedimento, né, mais adequado. Você coloca a mão aqui, ó, fixa a rolha para não cair, às vezes ela está mal encaixada, ó, e gira e balança aqui, porque a bolha de água, de ar fica aqui em cima e com agitação ela rapidamente movimenta a solução aqui. Se você tentar fazer isso, ó, você só agita esse colo, ó, só o que está aqui. Aqui embaixo continua heterogêneo, você não homogeniza a solução assim. E também não se faz isso, tá? Novamente você está mexendo só com o colo na ponta. Correto é virar de cabeça para baixo, independente do volume do balão. Vamos então codificar aqui, né? Você sempre tem que codificar tudo para evitar confusão. Ácido clorídrico aproximadamente 0,1 molar. Pronto. Feitas as duas soluções padrões não, né? Eu vou ainda titular. Nós depois faremos as titulações. Vamos então proceder para padronização primeiro do hidróxido de sódio. Então nós vamos padronizar ela com uma solução de bifitalato que foi previamente seco em estufa por 110 graus a 2 horas, ok? Então isso já está guardado, já foi dessecado, já foi secado, já está aqui dessecado aqui no secador e está pronto para uso, o bifitalato de potássio. Vamos lá. Tem algumas recomendações, né? Todo padrão primário, né, tem que ter uma temperatura de dessecagem adequada. Se você aumentar demais a temperatura, pode esse composto perder a sua estequiometria, transformar em outro composto de não interesse. Exemplo, fitalato, se você aquecer demais, mais que 125 graus, ele forma anidrido fitálico. E não é esse o reagente que eu quero que mantenha o próton ali preso, né, ao grupo fitalato. Sendo assim, ele tem que ser dessecado a 110 graus apenas por 2 horas. Também não deixa assim de um dia para outro não, que pode dar problema. Só para você ter uma ideia, o EDTA que ele vai usar em complexometria,
ele tem que ser seco a 80 graus, né, por 2 dias. Ah, mas por que não pode ser 100 graus? Porque ele tem 2 áreas de cristalização que faz parte da fórmula, né, mínima desse composto. E você tem que ter essas dosagens para garantir que aquele peso molecular, né, está correto, é o que você quer usar para cálculo. Tá bom? Então você tem que realmente seguir rigorosamente o que é recomendado, que os pesquisadores mais antigos já determinaram. Essa é a temperatura ideal e o tempo também, né, de secagem. Vamos então preparar aqui em triplicata para poder fazer a titulação. Então, eu vou preparar primeiro a solução aqui de hidrogel sólido, transferir então o hidrogel sólido para um copo, para a gente, pode ser esse becker aqui mesmo, mas está limpo, mas eu posso fazer uma ambientação aqui. Eu vou ambientar tanto o meu frasco aqui, que vai receber a solução, quanto também a nossa bureta. Então eu vou jogar um pouquinho aqui para fazer a ambientação. Ó, isso aqui vai para o descarte. Pronto, já ambientei. Agora vamos encher a bureta. Aqui a gente vai lá na pia fazer então esse enchimento e escoar bem aqui para limpar todo o sistema e tirar qualquer bolha de ar que fica presa aqui na base da bureta. Então vou fazer umas 2 ambientações. Eu coloquei um pouco aqui, já está saindo. Eu vou fechar, aí você vai girar a bureta para poder limpar toda a superfície interna da bureta. Pronto, já fiz a primeira ambientação. Vou encher mais um pouquinho e deixar escoar agora a solução de hidrogel sólido, aproximadamente 0 molar. Eu vou deixar escoar, para tirar qualquer bolha de ar. Você gira rápido aqui, ó, para tirar qualquer bolha de ar que fique presa aqui na base. Geralmente fica presa aqui algumas bolhas de ar. O biquinho dessa bureta aqui, ela é muito fino, né? Exatamente para dar tempo que o filme líquido preso, aderido aqui no vidro, desça, né, com um tempo razoável, porque se for muito rápido, você pode fragmentar o líquido e aí você perde solução na bureta. Então, isso já foi, vamos dizer assim, ajustado, né, verificado pelos fabricantes dessa vidraria, exatamente para ter o mínimo erro possível. Eu estou aqui enchendo então a solução com hidrogel sódio e vamos agora aferir, colocar aqui no menisco. Vocês não vão ver de longe aí, mas eu estou vendo. Pronto, coloquei até a marca. Está pronto aqui nossa bureta contendo hidrogel sódio. Fixei aqui no tripé, beleza? Agora vamos pesar então os alíquots de bifitalato de potássio. Vamos pegar então o padrão primário, bifitalato de potássio, esse dali, não, ele é iodado. Vamos abrir aqui. A umidade relativa do ar aqui interno, eu controlo ela com um termohigrômetro, está aqui dentro. Ele está com 25% de umidade relativa do ar. Mais ou menos assim, se lá morar em Brasília, né? Embora tem épocas do ano, no inverno, fica até mais seco do que o que está aqui, 25%. Mas vocês podem ver, 25, temperatura 23,7 graus. Bifitalato de potássio, esse aqui, ó. Lembrar que no secador você tem aqui sílica gel, né? Ele está azul, significa que ele está seco. Se tiver rosa, né, ele fica, já está úmido, está na hora de ser dessecar novamente. Lembrar que esse composto azul nada mais é que cloreto de cobalto. Cloreto de cobalto, quando ele não tem água, né, está desidratado, ele forma um complexo tetraedro de tetracloreto de cobalto, ok? E fica essa coloração azul. E quando ele entra água, você muda o ânion cloreto por água, aí fica hexa-aquo cobaltato e aí gera uma coloração rosa. A massa molar do bifitalato de potássio é 204,22. Ele tem um próton, né, na estrutura
que é um próton ionizável. Sendo assim, a relação é 1 para 1 entre hidroxila e bifitalato. Sendo assim, qual é a massa do bifitalato necessária, por exemplo, para reagir com 25 mililitros, que é metade da bureta? Geralmente você busca sempre aqui na metade, né, que é uma região que dá um erro menor, não absoluto, né? Na verdade, o erro relativo, né, menor seria que quando tiver 50 mililitros, porque você tem 0,05, que é a menor divisão de escala. Na verdade, pega a menor divisão de escala, que é 0,1 mililitros, divide por 2. Né? Então, convencionalmente, equipamentos que têm marcações, né, que não é um valor contínuo, a exemplo de um dispositivo eletrônico, você convencionou há muito tempo que o erro, né, o desvio desse equipamento, ou o erro, ele é metade da escala. Nesse caso aqui, como a escala é 0,1 mililitros, o fabricante dá como traços, então metade da escala seria 0,05 mililitros, que é 50 microlitros, que equivale a uma gota. 50 microlitros é mais ou menos o tamanho médio de uma gota de água, tá bom? O erro relativo menor seria da ponta, porque você estaria pegando 0,05 e dividir por 50, que é menor do que 0,05 dividir por 25. Contudo, você trabalha no metade da escala, por quê? Porque às vezes você pode estar fazendo uma previsão errada e precisaria de mais volume, aí você tem que reencher a bureta para continuar a titulação, e isso vai gerar uma incerteza expandida maior. Então, na prática, a gente trabalha geralmente com a metade da escala, aqui, metade da faixa de trabalho do equipamento, né, da sua vitraria, qualquer que seja o seu equipamento. Essa seria uma escala, assim, uma faixa mais usual, né, mais prática. Eu vou então trabalhar com 25 mililitros. Eu preciso então que 25 mililitros, né? Como a relação é 1 para 1, eu vou também, nesse exemplo aqui, ter que o número de moles, 1, né, do titulado é igual ao número de moles do titulante. Ok? Então, o meu titulado vai ser o hidroxódio, 25 mililitros na bureta, 0,1 molar aproximadamente, vai ser igual o número de moles, né, ou milimoles. No caso, se eu estou trabalhando com mililitros, 25 mililitros, eu vou obter milimol. Eu não preciso colocar 25 vezes 10 menos 3 mol, isso é bobagem. Se você colocar 25 vezes 10 menos 3 mol, você vai obter o seu resultado em gramas, que vai ser 0, alguma coisa. Então, trabalha logo com mililitros e daí você vai ter milimols, né? Miligramas, é muito melhor, tá bom? Então, 25 vezes 0,1 molar vai te dar então o número de milimol do bifitalato, que é a massa sobre o peso molecular, que é 204,22. Então, resolvendo aqui, qual é a massa então necessária para pesar aqui? Vamos lá. Você 25 vezes 0,1 vezes 204,22. Pessoal, se alguém tiver dificuldade, né, em estequiometria, em cálculo estequiométrico, na aula teórica, né, na aula síncrona, a gente tira essas dificuldades, tá bom? Embora eu já passei vários exercícios para vocês e haverão outros de cálculos, né, para exatamente forçar, né, treinar vocês nessa parte estequiométrica, que é a base, né, da química. Principalmente química analítica, você sempre está fazendo titulações e também você precisa ter esse cálculo, né, bem apurado em termos de diluições, né, de massas, relação de massa de amostra com massa do analito final, né, partindo de várias diluições, uso de curso de calibração. Então isso é o nosso dia a dia, né? Então vamos lá, eu vou ter aqui então igual, deu 510 mais ou menos. Ó, se eu quiser, vou repetir, 25 mililitros vezes 0,1, que é molar, né, aproximadamente o hidroxódio, vezes 204, que é a massa molar, 510. Eu preciso mais ou menos 500 miligramas para dar 25 mililitros, tá bom? Então vamos pesar aqui um triplicado, 3 Erlenmeyer. Os Erlenmeyer estão aqui separados, eles já estão secos. Vou pegar esse aqui que é mais bonitinho. E vamos pesar agora a balança analítica, direto no Erlenmeyer. Ah, professor, é correto fazer? Sim. Se sua balança analítica permite, aquele pesa até 210 gramas. Então você pode tarar com o próprio frasco, porque você evita a transferência,
né? Eu poderia pesar com uns copinhos como esse, que eu uso muito para pequenas massas, coisas de 100 miligramas ou menos, e depois com picetado eu transfiro isso para por exemplo, se fosse um balão colocado aqui, é difícil pesar, o bico é tão fininho que você corre o erro de você transferir e cair fora do balão. Aí você tem que limpar balanço, descartar aquele balão, começar tudo outra vez. Ok? Então você tem que ter um buraco mais ou menos dessa bitola aqui para evitar que caia coisa fora do seu frasco. Sendo assim, no caso de balão eu não poderia fazer direto a pesar no balão, não tem como, né? Na proveta também é muito difícil, né? Por exemplo, eu quiser pesar alguma coisa dentro da proveta, não dá, né? Você tem que então fazer um copo mais largo, depois fazer a transferência. Eu não poderia usar um copinho de café, que eu uso muito aqui para isso, né? Cafezinho, esse copinho aqui, ó, até de água. Só que a transferência é pior, porque quando você depois lavar, não tem um bico para você realmente direcionar aquele líquido direto para o seu frasco, balão, que seja, né, para transferência. Então, o ideal é um frasquinho desse tipo aqui, que você pesa. Como ele é todo de plástico, ele não adere à água, né? Depois você lava, então a perda é mínima, você vai dissolvendo, transferindo para o bico do balão. Mas, no meu caso aqui, eu posso fazer a pesagem no próprio Erlenmeyer. Com isso eu evito essa etapa de transferência e menos erros acumulados. Vamos colocar primeiro o Erlenmeyer. Estou tarando aqui e vamos pesar então da ordem entre 400 e 500 miligramas. Não precisa ser 500, é algo próximo a isso. E por favor pessoal, vou fazer 3 pesagens, 3 titulações, então não precisa, os valores estão exatamente iguais. Às vezes é até bom você fazer trabalhar com um valor diferente para ver se existe erros proporcionais, né? Porque se você trabalha em 300, 400, 500 miligramas e quando você calcular dar exatamente o mesmo título, significa que esse método é menos imune a erros proporcionais, porque tem um chamado erros constantes, que é um valor, exemplo, aqui o erro seria 0,05, que é a menor divisão da escala. Mas tem métodos que, dependendo do nível de concentração que você está trabalhando, te dá um erro maior ou menor. Por exemplo, se você está trabalhando com uma amostra de solo, quer fazer um constituinte lá da ordem de ppm, com certeza o erro relativo dessa medida é muito menor do que se você estiver fazendo uma outra medida a nível de ppb, par por bilhão. O erro relativo par por bilhão pode chegar a 10, 20%, enquanto ppm, sei lá, 5%. Se for percentual, aí você já está abaixo de 1%, se for uma medida a nível percentual. Então, existe um chamado diagrama de Horwitz, que é a trombeta de Horwitz, que ele mostra uma exponencial. À medida que a concentração vai diminuindo, o erro relativo, né, o coeficiente de variação vai aumentando, tendendo para o infinito quando a concentração tende para zero. Tá bom? Isso é chamado trombeta de Horwitz. Isso é um aspecto metrológico. Vamos lá. Eu vou então pesar aqui. Vou usar então essa espátula aqui, que ele já te dá. Vamos pegar uma massa razoável. Eu preciso de, como eu falei, de 400 a 500 miligramas. Como você não tem noção ainda do que é a massa, que ficou ideal, eu coloquei um pouco menos para depois sentir. Ó, eu senti aquela quantidade que eu coloquei inicialmente, está dando 120 miligramas. Significa que agora eu posso aumentar um pouco mais, certo? Tem que ser o mais rápido possível para evitar a absorção de umidade. Então a massa 1, massa 2, massa 3 do bifitalato, KFT, HFT, é símbolo, né, do anibifitalato. A massa 1 deu 412,1 miligramas. Por que eu não medi 0,4120? Por quê? Porque se eu quero se eu estou trabalhando com mililitros, já estou relacionando miligrama com mililitro, fica mais fácil na hora de fazer o cálculo, não tem que ficar 10 a menos 3, 10 elevado a 3, tá bom? Então a primeira massa foi pesada, vou chamar aqui então de balão 1, 2, 3, só para 1, o próximo balão, 2, 3.
Esse eu pesei menos, que é bom, às vezes não seja exatamente igual. 329,9 miligramas. Finalmente, vamos pesar o terceiro balão, o Erlenmeyer, né? Pessoal, do ponto de vista analítico, é importante que faça pelo menos triplicata, porque vocês já estudaram estatística e aquele o T, né, que é o parâmetro, lembra? Na estatística gaussiana você tem um Z, no parâmetro Z, e no caso, né, da estatística de student, você usa T, né? E o T, para T crítico, né, porque você tira a média. A média inferencial, aquela que você não conhece, né, da população, ela pode ser obtida a partir da média experimental, né, mais ou menos um valor, né, de desvio, que é dado por TSX, que é o parâmetro T, né, da estatística de estudo, vezes o desvio padrão. Só que o desvio padrão da média, TSX, desvio padrão da média, que é o desvio padrão comum daqueles dados todos, dividir por raiz de N. Vocês estudaram isso em estatística. Tá? Esse parâmetro T, né, ele, se não me engano, é 4,3, né, quando você tem 3, N igual a 3, tá bom? O grau de liberdade seria 2, que é N menos 1, né? Eu acho que você deve estar lembrando, tá? Então, se você aumenta para 4, para 5, esse valor T, ele vai reduzir um pouco mais, mas não reduz tanto. Mas se você colocar, por exemplo, 2, aí já fica muito alto. Então, na prática, é um bom senso entre velocidade analítica e também garantir um menor desvio padrão. Tá? Então, você pega 4,3, divide por raiz de N, né, que é raiz de 3, dá 1,7, se não me engano, você já tem como chama, um intervalo de confiança aceitável, né? Com 95% de confiança você faz isso, né, e você tem então um valor aceitável do ponto de vista estatístico. Ok, então eu coloquei, vamos parar. Mas medidas meteorológicas mais apuradas, às vezes precisa N maior, tipo N igual a 7, né? Depende do seu, da sua norma, né, meteorológica. Aqui no caso deu 400, aí já aumentei um pouquinho mais, 497,2 miligramas, tá? Cada um dessas massas vai gerar então um volume diferenciado. O que não é legal fazer, pessoal, é pegar 400 miligramas, vamos medir outra 400 miligramas, porque você está induzindo na sua cabeça que tem que dar o mesmo valor, né? Então você começa a ter um erro até de pré-julgamento, porque se você tem 400 miligramas, na bureta tem que dar o quê? O mesmo volume, V1 igual a V2, V3, porque as massas de partida é igual. Mas se você fizer isso, você não consegue perceber possíveis erros proporcionais, que é função da concentração da massa de partida, tá bom? Então, do ponto de vista metrológico, você precisa reprodutibilidade e não repetitividade. Lembra que nós falamos sobre os conceitos, né? Porque é preferível você ter uma repro, né, que te dá uma avaliação até de outros erros que não estão embutidos aqui, porque não estão fazendo cálculo de certeza para isso, não estão levando em conta, por exemplo, qual é o erro da balança, qual é o erro da bureta, qual é o erro de variação de temperatura, qual é o erro de variação de analista, né? Tudo isso influencia no método analítico, né? A gente não está computando isso, não estamos fazendo cálculo metrológico, mas também você fazer uma coisa muito, sempre nas mesmas condições, você reduz, né? Você fica extremamente conservativo, você reduz, né, a sua informação final, que é o que? O correto intervalo de confiança, tá? Então se você quer ficar muito bonitinho só para inglês ver, para aparecer ali que opa, olha, bateu em cima, quer dizer, isso não é o correto, tá? Você tem que tentar fugir dessa zona de conforto sua e obter um intervalo de confiança mais robusto,
né, mais correto, tá bom? Então essa é necessidade, é interessante, então não ficar forçando a massa igual, tá bom? Então estamos aqui as três, vamos dissolver em água e fazer a titulação. Vamos acelerar aqui que eu estou falando demais, né, pessoal? Muita explicação. Ok. Pesei então triplicata, vamos adicionar 25 de água destilada, fenolftaleína e titular até viragem. Né? A gente vai usar então o indicador fenolftaleína. O texto manda colocar 25 ml de água destilada. Aí eu te pergunto, isso aqui a gente escreve para orientar, colocar alguma coisa, porque se não colocar água, aí o aluno pergunta quanto? Professor, 1 mililitro, 10 mililitros, 1 litro? Eu não tem sentido eu colocar 500 ml de água aqui, porque eu não vou, no primeiro que não cabe, mas vamos supor que eu colocar 250, você não consegue nem agitar. E você vai diluir tanta solução que a viragem vai ficar tão fraca, né? Porque você diluiu a cor do indicador, não é legal. Ah, professor, eu vou colocar então o mínimo volume possível para ficar bem concentrado. Aí você vai ter o problema de visualização, porque é tão pouco volume. Então você coloca o quê? 25, 50, 30, o que for. Isso não é exato, tá bom? Então, a gente não precisa ficar medindo 25, tá? Porque essa água não vai influenciar, né, no título, exceto se for muito diferente. Então se está entre 25, 30, 40, isso tanto faz, do ponto de vista visual não vai mudar a cor, né? A cor continua sendo praticamente aquela mesma, porque você diluiu pouco. Tá bem claro isso, pessoal? Isso é uma visão crítica, né, que você tem que fazer. Se for seguir uma norma ISO 17025, né, ali você tem que usar 25, porque está escrito, não muda, não mude, porque se um dia um cara, né, souber, um auditor, que você mudou, você pode continuar, mas isso não influencia, não interessa, é a norma tem que ser seguida. Entendeu? Essa é a filosofia, né? É mais ou menos o trânsito, né? Quem de vocês, eu também, quem não passa sinal vermelho à noite, tem ninguém, não sei o que, ninguém fica parado no sinal vermelho à meia-noite, né? Um lugar totalmente deserto, o que? Mas se tiver um guardinha escondido ali, vai te multar. E ele vai falar, ó, a norma é essa, tá aqui no código, não interessa o horário, você tem que parar. Ponto final. É o azar, né? Depende, prós e contras, você tem que avaliar o que assim, o que pode causar prejuízo, né, naquela análise para você. Então isso aqui, colocar 20 ou 25, isso para mim aqui não vai alterar em nada. Aí você tem que pensar com a sua cabeça, né? Eu não preciso medir 25 ml, preciso colocar um volume de água que eu permito fazer, ter uma visualização de viragem. Então aqui, ó, eu não sei quando coloquei, deve estar uns 30, já é suficiente para... O bifitalato, ele não é tão solúvel assim, a cinética de solução dele é mais lenta. Então eu vou deixar aqui na chapa, já está pré-aquecida aqui, ó, para dissolver o bifitalato. Bifitalato de potássio, né? Que é o nosso padrão primário, né? Ele que vai então determinar a concentração da solução de hidróxido sólido. Aqui no texto ele não fala para aquecer, né? Para dissolver isso, mas na prática a gente precisa aquecer um pouquinho para facilitar. Ok, paralelamente a isso, pessoal, enquanto está dissolvendo, vamos fazer também a titulação do ácido clorídrico. No caso do ácido clorídrico, a gente vai usar carbonato de sódio anídrico, que foi previamente secada a 150 graus em estufa por 2 horas. Tá? Então a mesma coisa, colocar água no material pesado no olemário e fazer a titulação. Nesse caso eu vou usar não fenolftaleína. Como eu vou fazer uma titulação, o carbonato tem 2 pontos, né, de titulação. Primeiro, o carbonato ele é protonato forma bicarbonato, isso vai dar um pH, uma variação lá para mais ou menos 8, ok? No caso, quando você protonar, todo carbonato vai formar bicarbonato, que é um anfólito, né? Nós vamos estudar isso em teoria, é um anfólito ou um composto anfiprótico. Esse bicarbonato, mais ou menos, vai gerar um pH da ordem de 8 e alguma coisa, que é exatamente o pH da água do mar. Por que a água do mar tem um pH da ordem de 8,3? Porque o principal componente dissolvido em água do mar, que ácido base, né, componentes ácido base, é o bicarbonato, né, devido a, historicamente, né, milhões de anos, o CO2 da atmosfera, ele dissolve na água, reage com as rochas carbonáceas que tem no leito oceânico e gera como produto, subproduto, o bicarbonato. Então o principal constituinte, né, ácido básico presente nos oceanos é o bicarbonato. E como o bicarbonato tem uma característica de anfólito, ele então
vai ser a raiz quadrada K1, K2, são as duas constantes do bicarbonato. Se você calcular, vai dar 8,3 mais ou menos. Tá bom? Então, quando eu fazer a titulação do carbonato padrão com ácido, eu primeiro vou passar no ponto de equivalência da formação do bicarbonato, e se eu continuo protonando, vai formar agora, mais um prova, vai formar H2CO3, que se decompõe e forma água e CO2. Ou seja, a segundo ponto de equivalência vai acontecer em pH 4,3, com a formação de CO2, o gás carbônico, tá bom? Ou H2CO3, que eu já falei que isso não existe solução, muito pouca quantidade molecular, que é o ácido carbônico, tá bom? Então, como haverá de 4,3, vou usar agora um outro indicador, alaranjado, de metila, tá? Que é esse indicador que vai virar na ordem de 4,3. Vamos lá, aqui então já dissolvi, já aqueci um pouco, dissolvi. Vamos então fazer a titulação 1, 2, 3. Vou primeiro dissolver. Eu só vou esfriar aqui para não ter nenhuma influência da temperatura sobre a reação. Estou esfriando aqui na pia. Vou esfriar os outros dois rapidinho, que a gente já procede a titulação rapidamente. Ok, pessoal, então estamos prontos aqui para fazer a titulação. Vamos trazer essa bureta mais para cá, ficar mais visível para vocês. Vamos confirmar se ela está zerada. Vamos zerar então essa bureta. Pronto, eu ajustei aqui o menisco. Vamos elevar ela aqui para dar mais ou menos altura para fazer essa titulação. Então primeiro vamos fazer a titulação número 1. Para isso eu vou ter que colocar o indicador fenolftaleína. Vou colocar 5 gotas de fenolftaleína. Um, dois, três, quatro, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, coloquei fenolftaleína. Agora é só titular. Pessoal, é óbvio que vocês precisariam fazer isso por vocês mesmos, né? Para ter essa habilidade. Mas com o tempo vocês vão ter, quando você trabalhar, né? Tanto pesquisa, depois por empregados, né? Certamente se alguém for trabalhar com titulação, vai poder ter mais destreza. Eu sei que no início o aluno tem dificuldade de fazer isso, mas o correto é segurar a bureta. Se eu sou destro, você sabe que a maioria das coisas no mundo são feitas para os destros, ok? Quem é canhoto tem uma certa dificuldade em alguns casos. Então no caso, o correto, a escala está para minha frente. Observe que a rolha aqui está no lado direito. Tá? Então eu venho com a mão esquerda, abraço aqui a rolha para fazer esse movimento aqui, de giro para lá para cá. E a mão direita, que eu tenho maior domínio com a mão direita, eu agito vigorosamente. Ah, professor, eu não quero agitar, eu quero usar um agitador magnético. Pode, você pode colocar um agitador magnético, colocar um peixinho, né? Uma barra magnética para poder fazer essa agitação magnética, pode também. Só que vai ter trabalho, ficar tirando barra, limpando barra, entendeu? Se fosse no titulador automático, teria que ser feito assim. Né, porque você tem um magneto que está agitando ali, barra magnética agitando e mantendo a solução homogênea. Tem que estar bem homogêneo para poder propiciar essa reação rápida, né, e não passar do ponto de equivalência. Tá? Mas o importante é o seguinte: você tem que ser o mais rápido possível, né, e também aqui não é gota a gota. Num método instrumental como esse, você ajusta a vazão
né, de inserção até próximo ao equivalente. Depois você pode até diminuir a vazão para poder ter a mais acuidade, né, mais precisão ali ou exatidão no momento próximo ao ponto de equivalência, tá? Para você não errar, não passar mais ou menos. Tá bem claro? Tá? Então não é correto você ficar pingando uma gota, esperando, gota a gota, porque eu estou com medo de que vai virar. Não. No início, pessoal, como está muito concentrado aqui, essa reação é rápida. Vocês veem aqui, ó, fica vermelho, some, ó. Ela fica vermelho, some, porque está em excesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma titulação mais rápida no início e depois diminuir a velocidade próximo ao ponto de equivalência. Está bem claro? Essa é a técnica. Tá bom? Não perca tempo, porque você tem um excesso de reagente que vai reagir com excesso de hidroxila, no caso aqui é o bifitalato, está em excesso, que vai reagir com os acréscimos, né, de hidroxila que advém aqui da bureta. Então você não precisa ficar fazendo lento, você tá. Então vou começar aqui, ó, rapidamente, vocês estão vendo aqui, ó, tá caindo, tá já neutralizando. Quando começar a dificultar essa viragem, aí eu vou diminuir a velocidade. Você não pode parar de agitar. Enquanto tiver essa cor sumindo rapidamente, é porque tá começando a diminuir. Tá começando a ficar mais lento. Opa, tá vendo? Tá querendo ficar próximo com a equivalência. Ó, agora diminuir a velocidade. Gota devagarzinho. Ó, tá quase virando. Opa. Opa. Agora vou diminuir mais ainda a velocidade. Vou colocar mais lento ainda. Opa. Tá quase querendo virar. Ó, mais uma gotinha. Tá quase. Ó, mais uma gota. Eu acho que mais uma gota. Pronto, virou. Virou, viu? Então essa foi a viragem, o volume que deu 23,80. Vocês não vão conseguir ver aí? Deixa eu ver se vocês conseguem talvez ver aí, porque a escala que está para o meu lado, né? Mas está dando aqui, ó. Vou só virar uma vez, as demais a gente faz. Virei para vocês, não sei se você consegue ver, está dando 23,80. Observe que o início é a parte inferior. Como eu tenho meia gota aqui pendurada ainda, então eu estou dando pequeno desconto, né, de 50 microlitros, um pouco menos, então eu estou considerando 23,80, ok? Então o primeiro volume foi esse, 23,80. A primeira massa foi frasco 1, 23,80. Ah, professor, não é 23,8 não? Não, por quê? Porque eu falei que a menor divisão de escala, o erro está na segunda casa decimal, que é 0,05. Esse é o algarismo incerto, né? Tá bom? Então você está na segunda casa decimal, então você vai ter que manter aqui 00, 24,00, não é 24 mililitros, é 24,00, para coincidir aonde está o algarismo, onde tem seu erro conhecido, seu erro, né? No caso que é um erro absoluto. Né? Esse erro é de 0,05, tá bom? Que pode ser para mais ou para menos, é que eu não sei se vai ser, mas eu estou falando é um erro absoluto da escala, né? Quando você compara esse erro 0,05, dividir pelo volume que você está medindo, aí sim você tem um erro relativo. Vamos para a próxima então titulação. Eu vou aqui completar com mais hidróxido de sódio. Vamos zerar. Eu podia até continuar, fazer a subtração, mas eu vou evitar isso, eu vou zerar novamente. Eu posso até usar esse Ellermeier para poder reter o excesso que passou aqui. Pronto. Vamos para a próxima solução. Número 2. Agora eu vou ser mais rápido, tá, pessoal? Para a gente acelerar, aqui eu vou ser mais rápido.
começando a virar. Agora vou diminuir a velocidade. Quanto mais rápido você agitar, melhor para você, porque mais fica homogênea a solução. Está começando a querer virar. Opa, opa, mais um pouquinho. Agora é gota a gota. Coloca uma gota, pá. Ó, virou. Ok? Então nesse caso aqui deu 19,05. 19,05. Terceiro, você vê que eu fui mais rápido, que eu sei que dá pra... Eu vou aproveitar o seguinte, não vou zerar dessa vez não, vou continuar. Vou fazer a subtração depois do 19,05. Ixi, tem um problema, né? Eu esqueci que essa massa é muito alta. Era para ter zerado, porque pode ser que não dê para... Espero que dê, porque senão eu vou ter que completar. Já está quase chegando nos 50. Então... Tá vendo? Era para ter zerado. Eu esqueci que a massa aqui é alta. Olha, já está quase chegando nos 50, pode ser que eu não chegue. Eu acho que vai dar. Virou. Ó, tem que ser um rosinha bem claro que vocês estão vendo aí, tá? Sorte, quase que não deu. Senão eu teria que parar nos 50, completar e continuar. Agora aqui eu tô com... tem que toda hora baixar, subir. Eu tô com 47,90. Vou confirmar aqui colocando um fundo branco aqui atrás. Com 47,80. 47,80. Vou confirmar aqui com outro fundo. Esse azulzinho claro que deu o melhor contraste. O melhor é esse aqui, ó. Tá entre 85 e 80. Vamos considerar 80. 47,80. 47,80. Ok, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento. Já temos quase 1h20 de aula, mas espero que em uns 10, 15 minutos mais a gente termine essa parte. Vamos lá. Fazer o cálculo então. Então, repetindo. VM igual a VM. Então, a massa dividida pela massa molar, né, do bifitalato vezes, né, eu quero saber o título, né? Então, na verdade, eu vou pegar, então, se VM igual a VM, eu tenho o volume de hidroxódio, está faltando o título dele. Então, significa que eu vou pegar a massa do bifitalato, dividido pela massa molar dele, que é 204,22, isso vai dar um número de milimoles, né, do bifitalato. E isso tem que ser igual a VM, né, do hidroxódio. Então, para saber o volume, a concentração molar, eu tenho que dividir então esse milimol pelo volume, né, do hidroxódio, tá? Matematicamente. Então, eu vou fazer o primeiro aqui, rapidamente. Vamos lá. Primeiro vai ser 412,1 dividido por 204,22. Deu 2,01792 milimoles, dividido pelo volume da análise.
dividido por 23,80. Primeiro título deu 0,848. Vou colocar mais algarismo indicativo para depois tirar a média, tá? 8479. Tá. Agora vamos para o próximo. 329,9 dividido por 204,22 igual dividido pelo volume, que é 19,05. Opa, fiz alguma coisa errada aí, peraí. Vamos lá. 329,9 miligramas dividido por 204,22, ok? Isto é igual 1,600 e tantos milimol dividido pelo volume. O volume desse cara aqui agora é 19,05, 19,05 igual, deu 0,084, por incrível que pareça, pessoal, coincidiu, 84,79. Uau! Quer dizer, podia até pegar mais algum indicativo, 798, né? Deu, por incrível que pareça, a mesma medida, mas foi uma coincidência matemática, tá, pessoal? Lembrar que eu trabalhei com mais diferença, não fui induzido a um volume esperado, né? Você vê que foi um resultado, e isso que é o correto, porque se você faz a mesma massa, sem dúvida, o primeiro valor deu 21,10, o segundo eu quero também que seja 20,10. Isso é um erro de pré-julgamento. Então isso não foi cometido aqui. Agora para o próximo talvez vai ter de ser diferente, com certeza. Vamos lá, 497,2 dividido por 204,22 igual dividido pelo volume 47,80. Não, 47 tem menos 19, né? Lembra que antes disso tem que fazer essa diferença aqui de volume. Parei. 47,8. É porque eu não zerei a boleto, lembra, né? 19,05. Então o volume deu 30,75. O último deu 30,75 mililitros. Então agora sim, 497,2 dividido pela massa molar 204,22 igual, deu 2,43 milimoles, dividido pelo volume do hidroxódio usado, 30,75. Opa, problema dessa máquina, deixa eu ver. 30,75 igual, o C que apaga o último texto, né? Esqueci, vamos repetir. 497,2 dividido por 204,22 igual, agora dividido pela 30,75, 30,75 igual, esse último já não ficou tão bom, ficou bem diferente nesse último, isso que dá, né? Eu vou medir 47,80, tá certo, 47,80. O primeiro volume foi 19,05. Vou repetir aqui, 47,80 menos 19,05 igual a 28,75. Fiz alguma coisa errada antes. Vamos lá repetir. 47,80 menos 19,05 igual. Cara, eu errei aqui, é 28,75. Eu não sei porque eu falei 30. É 28,75. Já está dando diferença muito grande lá no final. Tá, 28,75. Agora sim. Vamos repetir o cálculo. 497,2 dividido pela massa molar 204,22 igual 2,4346 milimoles. E dividido, agora sim, 28,75. Deu 0,08468.
Pessoal, dá para ver que a média disso, depois vocês calculam isso, tira a média de padrão, tá? Isso é tarefa para vocês. Olha, o primeiro valor foi 0,8479, o segundo 0,8479, o terceiro 0,8468. Está muito próximo. Ou seja, se eu tirar a média disso aqui, vai dar próxima, a média provavelmente seria as 847. Como estou muito próximo, talvez o erro, né, dessa medida esteja já no quarto logaritmo significativo, né? O zero antes do 8 não é significativo, tá bom? Então, eu vou considerar como média 0,0848, não, 7 mais ou menos. Está entre 7 e 8, pronto, mol por litro, molar. Tá bom? Ok. Vamos dar prosseguimento então à aula. Agora vamos aproveitar que eu já tenho hidroxódio aqui, né? Vamos fazer a titulação do vinagre, né? Depois a gente parte com a solução de ácido clorídrico, fazendo a titulação dos demais. Então tudo que for ácido, a gente podia fazer essa titulação agora, tá bom? Vamos lá, então vamos fazer do vinagre. O texto manda fazer o seguinte: pipetar 25 ml de vinagre comercial com balão volumétrico 250, completa o volume até a marca, homogeneize e pipete 25. Então, existe a possibilidade de eu pegar 25 de ácido comercial, completar para 250, depois pegar um alívio 25, ou, como eu vou pegar um décimo do balão, que é 250, pegar 25, que é um décimo, eu também poderia pegar 2,5 direto do ácido acético, concorda? Fica mais rápido, né? Se você tem uma micropipeta boa, né, você pode. É óbvio que o erro acumulado, né, a expansão, o erro expandido, com certeza vai ser menor se eu fizer essa diluição, né, de um balão prévio, que tem uma certa exatidão e tudo mais, do que talvez pegar direto 2,5. Tem que avaliar, vai depender então da qualidade da minha pipeta que você está usando ou a qualidade da sua vidraria. Então eu vou ser mais rápido. Então vou pegar então, olha, vocês entenderam? O texto manda você pegar 25 de amostra, colocar para 250. E desse balão de 250 eu vou tirar uma alíquota, que é 25 também, para titular. Ou seja, 25 é um décimo no 250. Significa que em vez de eu pegar 25 e diluir, para depois pegar 25, um décimo, por que não pegar logo um décimo da amostra original? Se é 25 ml do ácido acético inicial, eu vou pegar 2,5. Eu tenho minha pipeta de 2,5. Vamos fazer isso? Fica mais rápido. Vamos pegar então 3 Erlenmeyer. Vamos titular o ácido acético. Então, nesse caso, ele vai ser titulado com a base hidroxódio, usando também fenolftaleína. Vamos pegar então a micropipeta só um segundo, vou pegar a micropipeta aqui de 5 ml que eu tenho. Essa aqui é a micropipeta 5. Vamos regular ela então para 2,5, já está aqui regular para 2,5. Ela é variável. Então vamos pegar aqui 22,5 de ácido do vinagre, né? Que contém, você sabe que a ácido acético contém da ordem de 4%, né? Esse cara aqui, deixa eu ver quanto ele fala. Essa marca aqui, deixa eu ver se ele fala o teor de ácido acético. Vinagre de álcool. Aí não fala não, mas deve ser da ordem de 4%. Acidez volátil 4%, tá bom? Provavelmente esse porcento é massa. Mas a densidade que é próxima a massa aqui é próximo, né? De densidade é 1. Ó, peguei 2,5. Pessoal, então aqui eu coloquei 2 ml de ácido acético, ok? Vamos colocar a fenolftaleína. Vamos igual a titular então, fazer a continuação aqui, titulação, encher aqui de hidroxódio.
Vamos então agora titular. Como eu peguei meu volume todo, eu não vou nem numerar isso, tá? Porque o volume é o mesmo. Nesse caso eu deveria ter o mesmo volume de hidróxido de sódio, tá? Vamos então fazer aqui a titulação da primeira solução. Ó, mais uma gota. Ele já está quase virando. Agora eu vou, para não ficar essa gota grande, eu posso fazer o seguinte: eu posso transferir aqui. Vou transferir aqui com a gota com água. Ó, essa última gota aqui para confirmar se realmente já atingiu o ponto de equivalência. Ó, transferir a gota, vamos ver se vai ficar rosa. Ainda não. Então eu achava que já teria virado, mas não. Então vou colocar mais uma gota, já até passou. Ok. Então o volume aqui deu, primeiro deu 19,80. 19,80. Primeiro volume do ácido acético. HAC 19,80. Vamos então para o segundo volume. Como elas são repetitivas, eu posso até continuar aqui. Então 19,80. Mas é melhor zerar, né? Para evitar problemas, como aconteceu, quase que aconteceu, né? Vamos encher aqui com hidróxido de sódio. R$19,80. Pessoal, nunca fique olhando a escala da bureta, porque senão você vai ter erro de pré-julgamento. Quando chegar a 19, alguma coisa, você vai querer parar a titulação. Então não olha para a escala, você tem que olhar para a sua titulação, tá bom? Está quase virando, vamos diminuir um pouco. Opa, virou. Então aqui deu, olha, novamente deu 19, praticamente 80, mas eu vou ver valores mais exatos aqui. Vou levantar aqui para poder olhar melhor. Novamente 19,80. Ok, vamos encher novamente, fazer a última titulação. Agora vamos para o terceiro. Alguém pode perguntar, olha aqui, sumiu. Por que some às vezes, como vai diminuindo? Por quê? Por causa do CO2 do ar, né? O CO2 é ácido, então quando está levemente ácido, ele é capaz de entrar na solução e acidificar, e com isso volta para ser incolor.
tá bom? Mas vocês viram que eu já tinha virado antes, eu vou considerar esse volume. E vamos fazer o último então, para baixar um pouquinho mais, que eu levantei, né? Olha, passou um pouquinho ali, vamos tirar essa última gota. Porque às vezes você zera, mas o líquido ainda está descendo, né? O líquido na parede do vidro. Aqui já desceu demais agora, né? Vamos lá? Não estou olhando para a escala, hein, pessoal? Só para a viragem da titulação. Quase virando. Eu acho que é agora, hein? Opa, virou. Então, rosinha bem clara. Então deu. Aqui já deu uma diferença razoável. Deixa eu tinha zerado e esse aqui já foi um pouquinho. Aqui já deu 19,65 ou 70, deixa eu ver. $19,65. Pessoal, então caberia agora tirar a média e calcular, né? Então vamos lá, qual seria então o título de ácido acético? Seria então, na média, vamos considerar que fosse da ordem de 19,7 por aí, 75. Então eu teria então 19,75 vezes o título dele, que eu acabei de calcular, que é 7,0847, ok? Eu tenho 1,67 milimol, ok? Nessa porção de 2,5. Tem que converter agora esse milimol em massa de ácido acético. O ácido acético, cabeça, eu não vou saber, deixa eu pensar. É melhor pegar ali no frasco de ácido acético para ver a massa molar dele, né? Já que eu não anotei. Rapidinho. Então a massa molar do ácido acético é 60,05. Eu tenho essa quantidade de milimol. Lembrar que milimol é massa sobre peso molecular. Então massa é milimol vezes peso molecular. Então isso aqui vezes 60,05. Eu estou com 100 miligramas. Eu tenho então 100 miligramas de ácido acético. 100 miligramas de ácido acético dividido pelo volume da amostra, que é 2,5, que é 2.500. Então lá, 100 dividido por 2.500. Quando eu pegar a quantidade de miligramas dividido por miligramas, já tem um valor relativo, exato, entendeu? Eu tenho 0,04, ok? Já tem essa relação, grama por grama. Só basta multiplicar agora por 100. Sim, pronto. Deu 4,02%, que está bem próximo ao valor do fabricante. Então deu 4,0% esse tipo. Ok? Bem simples, ok? Pessoal, vamos deixar então as próximas práticas para a próxima aula, tá bom? Que aí eu faço demais e rapidamente eu titulo, né, o ácido clorídrico, e a gente então faz a segunda, seria a quinta aula prática, tá bom? Então estudem até a aula assíncrona que a gente vai ter agora na quarta e na quinta-feira. Tchau!